Irmãos queridos, bom dia para você, um feliz sábado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É muito difícil eu estar aqui em Valadares. Pregar na Central é mais difícil ainda. E 2 vezes, quase no mesmo mês, é mais difícil ainda, né? Mas sabe, queridos, para mim é um privilégio, eu sou membro aqui desta igreja. E hoje é um dia muito especial. A comportagem, eu falei um pouco disso na primeira vez que eu preguei aqui. A comportagem, ela existe porque Deus existe. Que a comportagem é um milagre. Hoje não estão aqui apenas os estudantes, mas estão aqui parte também dos nossos comportores efetivos. Eu quero de maneira muito singela e especial convidar primeiro aqui os comportores efetivos que estão aqui hoje. Alguns não chegaram porque hoje à noite nós vamos ter alguma comemoração com eles também, amanhã também, então alguns vão chegar depois do almoço, mas alguns já estão com a gente aqui. Então quero chamar aqui os comportores e a sua família aqui à frente, para que a igreja possa conhecê-los. Pode vir aqui, todos os nossos comportores efetivos, por gentileza. Ou aqueles que já chegaram aqui, né? Isso, pode vir até aqui, por gentileza. Irmãos, eu sempre digo para os meus comportores efetivos, hoje nós somos cerca de 25 comportores efetivos aqui no nosso campo. Meu sonho é nós termos um comportor efetivo em cada um dos nossos distritos pastorais. Eu acho que o mais antigo aqui... Ô Jó, você não é mais não, Jó? Vem cá, filho de Deus. Alguém conhece o Jó aqui, gente? Não, né? Quase ninguém conhece o Jó aqui, né? Irmão José Geraldo mora em Minas Novas. Ele é o comportor que mais demora para chegar aqui no dia dos nossos acertos. Demora cerca de 8 horas para chegar até aqui, né? Ontem foi 10 horas. Atende a região ali de Minas Novas, Capelinha. Marcelo é o nosso comportor palestrante. Ele que trabalha nas empresas aqui da nossa região. O jovem você já conhece, esposo da Ceilma, é o nosso assistente para a área de comportores efetivos. Nós temos um segundo assistente, que é o Ramon. O Ramon está pregando hoje, tem uma parte de comportores com ele lá no Altinópolis. O Caio é o comportor mirim, é o aprendiz do profeta José Geraldo, né? Ô Zé, quantos aninhos você tem, Zé? Eu tenho 72 anos. Pensa num homem que tem saúde, viu, povo? Graças a Deus. E está à procura de alguma dama, tá? Então, se tiver alguma jovem aí precisando... Ué, não foi isso que o senhor me falou? Estou brincando, irmãos. Irmã Salete, de Itaubim, atende a região de Itaubim. Irmã Denise, atende a região de Teófilo Otoni. Nós temos também o Samuel, que não chegou ainda, atende a região de Teófilo Otoni também. Valtair, da região, ele mora ali em Joanésia e atende a parte ali também de Ipatinga, tá bom? E aquela jovem bonita ali, é a minha digníssima, ela é comportora agendista, ela agenda as empresas que o Marcelo realiza. Eu quero chamar aqui à frente agora os nossos comportores estudantes. Vem cá, todos vocês, pode vir todos, por gentileza. Nós não vamos cantar hoje não, viu? Fica tranquilo. Mas hoje, irmãos, eu queria, de maneira muito singela e especial, orar e entregar mais uma vez todos os nossos comportores nas mãos do nosso Deus. Pode se espalhar um pouco mais para cá, não tem problema. Isso. Pensa num povo bonito, né, gente? Queridos, eu sempre digo para o pastor Julimar, que é o nosso presidente. Aqui, você está vendo aqui 2 grupos diferentes. Comportor efetivo é aquele que ele deixa o trabalho dele, a sua profissão, para se tornar um missionário de tempo integral na causa de Deus. Comportor efetivo não tem salário fixo. Ele quem faz o seu próprio salário. Literalmente, ele vive pela fé. Comportor estudante é aquele que nas férias, ele dedica ali as suas férias para a comportagem em prol de custear os seus estudos. Eu digo para o professor Gilmar o seguinte: pastor, para mim o primeiro milagre é você colocar um jovem
Olha que jovens bonitos, né? Desse, tirar às vezes ele do ar-condicionado e colocá-lo para bater de porta em porta, empresa em empresa, é um milagre. Queridos, eu quero pedir gentilmente para você, lembre de orar todos os dias pelos nossos colportores. Esses missionários, queridos, eles, quando você parar para conversar com eles, tem os, como diz assim, tem os percalços, né? O Edson, pode vir aqui também. O Edson é até mais bonito hoje, cortou o cabelinho, vai casar daqui uns dias. O Edson é o nosso faturista. Tudo bem, Edson? Prazer, viu? Conhecê-los, abençoe. E a Carol, acho que não está por aqui, é a nossa secretária do departamento. Mas sabe, queridos, na colportagem, tem dias que são muito desafiadores. Mas tem dias, queridos, que parece que Deus abre as portas dos céus e fala: meu filho, hoje derramo sobre vocês bênçãos sem medidas. Portanto, queridos, eu queria muito pedir para que você orasse pelos nossos colportores, todos os dias. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre missão, pregação do Evangelho. Aqui nós temos muita gente. Eu fico sonhando, né? O dia que eu tiver uma multidão desse tamanho de colportor, imagina? Aí haja casa aplicadora, né? Mas sabe, queridos, eu não sei se você já teve uma experiência na colportagem. Para você que é jovem, a partir dos 17 anos de idade, 16 para 17 anos, você pode ter uma experiência na colportagem. Para mim, querido, todo jovem adventista deveria ter essa experiência. Todo jovem adventista. Por quê? Experiência com Deus, experiência de dependência de Deus. E para mim, uma das coisas muito legal e importante, confiança em si próprio também. Mas se você é alguém que tem o seu trabalho, mas sonha ou está sendo aí chamado por Deus, incomodado por Deus para ser um missionário, não tenha medo de ser um colportor efetivo. Quando Deus chama, Ele te capacita e Ele cuida de você e te abençoa. Eu queria fazer uma oração especial nesse momento pelos nossos colportores, para que Deus consagre a vida de todos vocês que estão aqui na frente, para que quando você sair ao campo, visitar pessoas, de casa em casa, empresa, comércio, escolas, que aonde você pisar o seu pé, a mão do Senhor esteja junto de ti. Vocês perceberam que a igreja hoje está um pouquinho mais barulhenta, né? Sabe por quê? É muito anjo junto. Ellen White disse que aonde o colportor está, o anjo dele vai junto. Então, meu amigo, aqui pelo menos tem quase uns 50 anjos a mais aqui, viu? É uma bênção do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor Deus e amado Pai que estás nos céus, Pai Santo, hoje em toda a nossa união nós celebramos o dia do colportor evangelista. Estes homens e mulheres, alguns parte integral, outros apenas no período de férias, dedicam, ó Pai, a sua vida para a pregação do Evangelho através das literaturas. Pai Santo, a colportagem é um milagre, pois ela é um desafio muito grande. O colportor entra em lugares onde às vezes a gente não consegue entrar. Conversa com pessoas que às vezes ninguém consegue conversar. E deixa a preciosa leitura contendo a verdade que o povo precisa conhecer. Pai de amor, nós como igreja, estendemos as nossas mãos neste momento, simbolizando as tuas mãos, Senhor, para abençoar, proteger, consagrar a vida e o ministério de cada um dos nossos colportores. Por favor, ó Pai, cuide deles, proteja eles, dê a eles fé, perseverança, força, e que aonde quer que eles entrarem, Senhor, as mãos do Senhor estejam junto deles, os seus anjos estejam junto deles, para que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Nós oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Parabéns pelo seu dia. Agora senta e fique bem quietinho, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Abra sua Bíblia, queridos, no livro
do Antigo Testamento que mais fala sobre pregação do Evangelho, ou o livro mais missionário do Antigo Testamento? Quem sabe? Vamos ver. O pastor Raição vai dar um presente bem legal aí. Quem sabe? O livro mais missionário do Antigo Testamento, livro de Jonas. Livro de Jonas. Abra sua Bíblia aí no livro de Jonas. Antes, quero apenas contar uma pequena história, para que você entenda, queridos, que o poder de Deus pode transformar tudo e todos. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: pastor, mas eu não posso ser um comportor. Pastor, eu tenho muita vergonha, eu não sei falar direito. É tipo que nem Moisés falou para Deus: Deus, quem sou eu? Sabe, queridos, às vezes a gente olha para os desafios e olha só para a gente. Queridos, trabalhar para Deus é olhar para o desafio e olhar para Deus, não para a gente. Que poder nós temos nas nossas mãos? Como Moisés: Senhor, quem sou eu? Deus falou: Moisés, não é você, sou eu. E sabe, querido, quando as cortinas se abrem, os milagres acontecem. Aqui está o grupo geral dos colportores efetivos na parte de cima e os colportores estudantes na parte de baixo. Essa foi a campanha que a gente teve nas férias passadas. E aqui está o corpo completo da igreja que eu cuido aqui na Mineira Leste. E olha esse texto, queridos. Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 532, ela diz assim: Deus ordenou a colportagem. Não foi inventada por um ser humano. Por quê? Como um meio de apresentar perante o povo a luz contida em nossos livros. E os colportores devem estar compenetrados da importância de colocar diante do mundo, tão depressa quanto possível, os livros necessários para a sua educação e esclarecimento espirituais. E ela termina dizendo o seguinte: esta é exatamente a obra que o Senhor deseja que o seu povo faça nesse tempo. Sabe, é interessante, não sei se você já leu o livro O Colportor Evangelista. Eu faço um desafio com você. Quando eu tinha 17 anos de idade, essa foto aqui, nunca nenhum dos colportores viu. Então nem eles viram e nem você viu. Eu tinha 17 anos de idade, pode me procurar ali. Pode me procurar. Eu tinha 17 anos de idade. Alguém me pregou na minha igreja, como eu estou fazendo hoje, e me entregou um livro, O Colportor Evangelista. Queridos, quando você lê o livro Colportor Evangelista, Ellen White, ela deixa entender que todos os adventistas do sétimo dia deveriam ser um colportor. Alguns não por profissão. Por quê? Porque existe colportor efetivo, você viu aqui, colportor estudante e o colportor ocasional. O que é o colportor ocasional? Eu tenho a minha profissão, mas eu quero, nos meus momentos de folga, colportar. Olha que interessante. Aqui em Minas parece que eu não vejo muito isso. Mas em São Paulo, onde eu morei toda a minha vida, de domingo pela manhã, passa sempre de 2 em 2, bate na porta da sua casa. Quem são? Quem são? Quem são? Eu queria que fosse colportor, mas não era. Testemunho de Jeová. Eles tentam pregar para você, e depois da visita eles fazem o quê? Tentam vender para você uma revista chamada Sentinela. É ou não é? Sabe quem que era para fazer esse trabalho, meu povo? Eu não vou nem falar para você quem era para fazer, tá bom? Leia o livro Colportor Evangelista, depois você me conta quem era para fazer esse trabalho. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Por quê, queridos? Porque o livro, a literatura, ela tem um poder que a gente não consegue imaginar. A igreja chegou em nosso país, no Brasil, através de panfletos, literaturas, que foi se espalhando, depois colportores, depois pastores, e aonde o colportor chegava e a literatura chegou antes, eles já encontravam pessoas que acreditavam na palavra de Deus, guardavam os mandamentos e guardavam o sábado. Porque você entrega um livro para alguém, esse livro não tem freio, gente. Enquanto o livro está guardado, mas depois que o livro é aberto, meu amigo, já me encontraram ali ou não? Já? Deixa
eu ver se vai aparecer aqui. Eu sou esse bonitão aqui, ó. Olha, já era bonito desde jovenzinho. Não é à toa que a minha esposa não resistiu e casou com eu. A princípio está aqui hoje meu pai e minha mãe. Levanta aí, papai, para conhecer vocês. Meu pai e minha mãe, diretamente de Pederneiras, interior do estado de São Paulo. Eu sou tão bonzinho, gente, eu trago até minha sogra para minha casa. Está ali minha sogra e meu sogro. Por favor, levanta aí. Esses são os pais da minha esposa. Eles lembram dessa foto porque eu sou parte deles, né? Queridos, esse foi o dia que começou a mudar a minha vida. Eu tinha 17 anos de idade. Eu falo para os comportores, vocês já me conheceram pastores, mas nessa época aqui, eu era gago, eu tinha medo de falar com as pessoas, tinha vergonha. Eu gostava sempre de cantar, mas quando eu ia cantar, o microfone quase que caía da mão. Não sei se a minha mãe vai se lembrar. Essa foto aqui já tinha passado esse que eu vou te contar. Mas no primeiro dia de campanha, primeiro dia que eu conheci a colportagem, aprendi, fui treinado, mas chegou o dia de eu sair para o campo, bater palma na casa das pessoas. Bati na primeira casa. Eu vendia o Maravilhoso Poder das Plantas, o Vida de Jesus e, se eu não estou enganado, o Grande Conflito. A pessoa me atendeu e comprou. Eu falei, rapaz, a comportagem é fácil demais. Eu não sei nem comportar, já bati, já entrei, já vendi. E a pessoa pagou à vista ainda. Eu falei, oh, glória a Deus. Irmão, saí daquela primeira casa e fui batendo em todas as outras casas. Eu não consegui entrar em nenhuma casa mais. Aí sabe que um jovem bonito, charmoso, forte fez? Sentou no meio-fio e a minha vontade era orar, mas eu só conseguia chorar. Do lado onde eu estava chorando, tinha um aparelho pré-histórico chamado orelhão. Lembram disso? E aí em casa tinha telefone já, era chique, viu? Aí tinha uma técnica que você discava assim, ó, 90. Aí quem atendia dizia assim, ó, tem um pobre ligando para mim. Lembra disso? Chamada a cobrar. Para aceitar, continue na linha. Tcharam! Alô, quem é? Falei, mãe, filho. E aí filho chorando de um lado, mãe chorando de outro, o bebê tinha saído de casa. Aí mamãe com aquelas palavras, né? Filho, volta para casa. Aí eu me levantei com coragem. Falei, agora voltei para a campanha, que eu queria ir embora para casa. Esse varão ali, ó, cadê ele? Conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O quinto ali é meu cunhado, pastor Éder. Ele era o líder da campanha. E eu desafio os meus líderes, né? Giovana, o João, presta atenção nisso aqui, viu? Ele falou assim, Wendel, Deus não te trouxe aqui à toa. Eu falei, como assim, Éder? Eu não consigo nem entrar nas casas. Como é que eu vou ser um comportor desse jeito? Ele falou, se Deus te trouxe aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Eu falei, que propósito é esse? Ele falou, olha o que ele fez, irmãos. Nós vamos voltar. Isso eu estava na cidade de Araçatuba. Pensa num lugar fresco, igual Valadares, sabe? Um calor, meu amigo. E ele falou assim, nós vamos voltar para a mesma quadra onde você estava. Nós vamos bater nas mesmas casas. E nós vamos vender em 5 casas. Se nós não vendermos, você pode ir embora. Eu falei, fechado agora. Aí eu me animei. Não, se eu não consigo nem entrar, como é que ele vai entrar e vender? Queridos, veja a mão de Deus. Bateu na primeira casa, entramos e vendeu. Segunda casa, entramos e vendeu. Terceira casa, entramos e vendeu. Eu falei, Deus, espera aí. Já foi 3, tem mais 2, eu acho que vai ser Miguel, né? Quarta casa, entrou e vendeu. Na quinta casa, irmãos, nós entramos e ele vendeu de novo. Eu falei assim, mas peraí, o que está acontecendo? A impressão que eu tinha, irmãos, era que ele tinha ido antes lá e combinado com cada uma daquelas pessoas. Quando a gente saiu, ele olhou para mim e disse assim, Wendel, você entendeu o que é a colportagem? Irmão, sabe quantas vezes ele tinha feito isso? Nunca. Ele falou, Wendel, Deus tem um plano na sua vida. Quando que meu cunhado imaginava que ele estaria formando um diretor de colportagem? Eu fui aluno junto com o Raissan. Começamos juntos. Quando que naquela época na Raissan a gente imaginava que
eu seria um diretor de comportagem. Eu era um simples comportor, irmãos. Mas sabe, queridos, ali na comportagem eu aprendi a depender do nosso Deus. Não era eu, não era mais aquele jovenzinho. Quando acabou essa campanha, irmãos, eu fui o campeão de venda dessa equipe. Eu queria ir embora. Eu fico pensando, e se eu tivesse ido embora? O que seria da minha vida, será? Aí eu voltei para a minha igreja, e na minha ideia, eu queria levar toda a igreja para a comportagem. Eu falar de comportagem, eu era um jovem. Eu lembro que na outra vez, acho que foi uns 5, 6 da minha igreja. Mas sabe, queridos, Deus, Ele pega instrumentos pequenos e fracos e transforma, queridos, em pessoas que podem ajudar outras pessoas para o reino de Deus. Só o ano passado, eu brinco com meus comportores, só o ano passado, eu casei 7 comportores. Comportor com a comportora, tá bom? Pra vocês entenderem, tá bom? Irmãos, você quer ver um pouco mais de milagre? Olha lá, o bonitão lá. Alguns aqui já foram membros da comissão diretiva. O pastor Raissan é membro da comissão diretiva. Quando nós chegamos aqui na Mineira Leste, irmãos, a comportagem aqui literalmente estava meio que, vou dizer esquecida, mas estava assim, tudo era em último lugar. Eu trouxe um quadro só para você ver, queridos, o que Deus tem feito através dos nossos comportores. O ano passado, os comportores efetivos da Mineira Leste, irmãos, foram os comportores que mais venderam literatura em toda a nossa união. Nós entregamos mais de R$1 milhão em literatura só com os nossos efetivos. O que você fala disso, irmãos? Para mim, esse número ele é irrisório, sabe por quê? Você consegue entender? Para que 1 milhão de literaturas chegue no lar das pessoas, quantas visitas, quantas orações, quanta literatura espalhada pela Mineira Leste. Os nossos estudantes entregaram o ano passado cerca de praticamente quase a mesma quantidade, quase R$1 milhão. Nós estamos indo crescendo, crescendo e crescendo, pela graça de Deus. Esse é o quadro mais recente que nós temos em vendas da nossa união. Só para você entender, aqui está somando, isso aqui, irmãos, é valor de compra de literatura. Isso aqui é o custo da literatura. Só para você entender, em primeiro lugar da nossa união está a Mineira Sul. O ano passado, eles compraram até janeiro a junho. Aqui não está contando essa campanha de férias agora. Está contando só a primeira campanha de férias. E esse ano eles estão com 740 mil de compra, ou seja, eles já venderam 1 milhão e 500 mil quase. Olha quem está em segundo lugar da união de novo, irmãos. Quem é? Quem é, irmão? Fala assim, somos nós. Fala aí. Nós. Queridos, o ano passado nós já tínhamos crescido. Esse ano nós já entregamos 1 milhão, quase 1 milhão e 300 mil reais. Crescemos mais 37%. O que eu mostro aqui, irmãos? Esqueçam o número. Mas para você ver, queridos, que quando Deus coloca a mão, os milagres acontecem. Não são apenas os nossos comportores, queridos. São os nossos comportores, imbuídos pelo Espírito Santo de Deus. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Eu não tenho dúvida. As férias passadas, a campanha estava no Vale do Jequitinhonha. Alguns pastores me procuraram. Disseram assim, pastor, você está ficando doido. Lá é o vale da miséria, da pobreza. Quando acabou a campanha, eu falei, rapaz, ainda bem que era o vale da pobreza, porque se fosse o vale da riqueza, eu não sei o que tinha acontecido lá. Abra sua Bíblia em livro de Jonas. Raissan, se eu terminar 12:30, está tudo certo? Hã? Irmãos, você aguenta me ouvir mais 20 minutinhos apenas? 20? Quem aguenta me ouvir 20 minutos aí? 20, 40, então... Irmãos, esse livro de Jonas é um livro muitíssimo interessante. Muito. Para mim, esse é o livro das contradições. Livro de Jonas é o livro das ironias de Deus. Por quê? Querido, se você fosse Deus, jamais você chamaria Jonas. Por quê? Vamos pensar aqui alguns motivos. Primeiro, Jonas queria ir, sim ou não? Jonas queria que o povo se salvasse? Tinha habilidade com pregação do evangelho? Não sei, mas eu creio que não. Queridos, como é que você convida alguém que não quer fazer o trabalho para fazer o trabalho?
Deus podia ser um pouquinho mais esperto, né? Chama alguém que quer. Chama alguém que quer salvar aquele povo. Não. Capítulo 1, verso 1 de Jonas, assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, e aqui, queridos, para mim, o que Deus precisa de mim e de você, é só essa palavra que vem depois dos 2 pontos aqui. Qual que é a palavra que está na sua Bíblia? Dispõe-te. Irmãos, se eu e você estivermos disponíveis para trabalhar para Deus, meu amigo, faremos coisas extraordinárias. Porque Jonas, ele não estava disposto e fez. Interessante que Deus fala, Jonas, para Nínive, porque era uma cidade importante. No verso 3 assim, Jonas se dispôs, mas para quê? Para fugir. E é interessante a maneira como o texto é colocado. Diz assim, para fugir da onde? Da presença de Deus. Queridos, Jonas estava meio doido mesmo. Eu pergunto a você, para onde que você vai fugir da presença de Deus? Você vai fugir para onde? Fala para mim. Que lugar que você vai estar que Deus não pode te alcançar? Eu espero que aqui não tenha anciãos maldosos, viu? Mas na minha época, tinha uns anciãos que falavam assim, ó, se você for em tal lugar, o anjo não vai. Ele vai ficar na porta, mas lá dentro ele não vai entrar. Miguel, né, meu povo? Fala a verdade. É lógico que eles usavam isso aí para a gente não ir, ficar com medo, né? E a gente tinha um medo, irmãos, misericórdia. Passava nem perto. Mas, queridos, existe algum lugar que você possa ir, que Deus não vai estar? Não tem como. Percebe que Jonas, ele tenta fugir, não da presença, mas do chamado que Deus fez para ele. E o mais interessante é que vocês conhecem a história, ele entra num barco, e ele entra no barco e faz o quê? Meus filhos sempre falam, dormiu papai, dormiu. E aí Deus manda uma tempestade. Os marinheiros ficam desesperados e começam cada um buscar ao seu Deus, e nada acontece. De repente, um dos marinheiros começa a andar lá e encontra um varão dormindo. E quando ele é acordado, acorda. E pergunta ele, quem você é? Resposta dele, está lá no versículo 9. Ele diz, respondeu, eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, o Deus que fez o céu e a terra. Peraí. Então Jonas sabia quem ele era. Por que ele estava fugindo de Deus? Por que ele estava fugindo do trabalho de Deus? E aí, querido, Jonas cria coragem, não sei de onde, diz assim, olha, tudo isso está acontecendo por causa de mim. Me joga no mar e a tempestade vai acalmar. É interessante que se você for lá no versículo 13 e 14 diz assim, entretanto, os homens remavam, se esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia tomando cada vez mais tempestuoso. Verso 14, então, clamaram a quem? Queridos, Jonas, fugindo da presença de Deus, e não querendo pregar, Deus usa Jonas para alcançar o coração daqueles marinheiros. Eu não sei qual foi a conversa dele com os marinheiros, mas a conversa foi tão assertiva, que aqueles marinheiros, pelo pouco que conversaram com Jonas, começaram a clamar ao Deus de Jonas. E o verso 16 diz assim, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor. Mesmo Jonas fugindo, Deus usa Jonas para salvar os marinheiros. Aí termina o capítulo 1 e começa o capítulo 2, e diz assim, preparou o Senhor um peixe para que tragasse Jonas, e esse ficasse 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Olha o verso do capítulo 2, verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Queridos, vê se tem cabimento. No primeiro capítulo, Jonas tenta fugir de Deus, indo para dentro de um barco. Agora ele está dentro de um peixe. Irmãos, eu não sei qual foi o pior lugar que você já orou na sua vida, qual foi a pior condição que você estava, mas eu imagino que nenhum de nós que estamos aqui já tivemos o privilégio de orar dentro da barriga de um peixe. Você consegue imaginar como que é dentro de um peixe? As mulheres que gostam quando o marido limpa peixe em casa, não é? Fica um aroma tão gostoso dentro de casa, não fica?
cheirinho suave assim, perfumado, bom demais. Queridos, olha que coisa interessante. De dentro do peixe, Jonas ora e Deus atende a sua oração. Deus ouve. Se você for lá no versículo 6, diz assim: desci, capítulo 2, verso 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos correm sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura para a vida, ó Senhor meu Deus. E no versículo 10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Queridos, veja que contradição. Entenda bem. Deus fala com o profeta e o profeta não obedece. Deus fala com o mar e o mar obedece. Deus fala com os marinheiros obedecem. Deus fala com um peixe e o peixe obedece. Você conhece essa raça que Jonas pertence ou não? Conhece essa raça aqui? Chamado ser humano? Ô bichinho, viu? E pior que começa cedo esse negócio, viu, irmãos? Eu tenho dois, João e Vinícius. Parece que eles fazem de propósito, né? Filho, não faz isso. Sabe, queridos, Deus conhece cada um de nós. Por isso que o livro de Jonas é o livro das contradições. Deus fala com tudo e tudo obedece. Mas Deus fala com Jonas. E Jonas não era só um homem comum, era um profeta de Deus. Pois bem, chegamos no capítulo 3 e o 4, que são os mais interessantes do livro de Jonas. Lá no capítulo 3, Deus faz o mesmo apelo, mesmo chamado. Jonas, dispõe-te e vai. Dispõe-te e vai. E Jonas se dispôs e começa então a pregar. E aqui, queridos, a primeira coisa muito interessante que nós precisamos entender quando nós estamos envolvidos no trabalho missionário. Capítulo 3, verso 4 diz assim: começou Jonas a pregar e a percorrer aquela cidade a caminho de um dia. Se você ler um pouquinho antes, você vai perceber que Nínive era uma cidade que você demoraria 3 dias para percorrê-la. Uma cidade de mais ou menos 140 mil habitantes, pouquinho menor do que Valadares, pouquinho menor. Se fosse percorrer toda ela, demoraria 3 dias. A Bíblia nos fala de maneira tão detalhada que Jonas estava ainda no seu primeiro dia. Ele diz, a caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e a mensagem será, 40 dias e Nínive será submergida. Eu costumo dizer, né, queridos, a pregação de Jonas não era uma pregação simples, era uma pregação de juízo. Ou vocês se arrependam, ou vai cair fogo do céu. E Jonas estava mais adepto a essa segunda opção. Jonas queria que o povo fosse destruído mesmo. Mas sabe, queridos, aqui nós vemos algo extraordinário da palavra de Deus. Se Nínive demoraria 3 dias para percorrer, e Jonas estava no seu primeiro dia de trabalho, e se você ler do versículo 5 em diante, você vai ver que todo mundo começa a se converter. Os ninivitas, o rei, todo mundo se converte. O que você entende disso, irmãos? Sabe o que eu entendo disso? É muito simples. Antes de Deus mandar Jonas, antes de Deus chamar você, vá pregar lá em tal lugar, em tal lugar. Antes, queridos, de Deus chamar você, Ele próprio já está lá, tocando o coração das pessoas. Porque não faz sentido. Se você for no livro de Naum fala que os ninivitas eram um povo cruel, um povo sanguinário, um povo que se você andasse pelas ruas, você tropeçaria em corpos mortos espalhados pelo chão. Esse era Nínive, um lugar terrível de pregação do evangelho. Como é que Jonas, e hoje eu gostei que o irmão Zé Carlos falou que Jonas pregou a mensagem errada, né? De maneira errada. Como é que Jonas, não querendo pregar, converteria um povo difícil, irmãos? Converteria um povo ruim, um povo maldoso. Como? Não tem outra explicação, queridos. O poder do Espírito Santo de Deus já estava lá, tocando o coração das pessoas. Uma vez nós estávamos com uma campanha, por incrível que pareça, na mesma cidade onde eu comecei a comportar na minha vida, Araçatuba. Eu tinha acabado de me formar,
Era o final do ano de 2011 ali, o ano que nós nos formamos. Eu tinha recebido o chamado para a colportagem recente. Minha esposa estava liderando essa campanha junto com uma outra moça. E queridos, eu comecei a orar a Deus, falei assim, Deus, porque o meu chamado estava tudo certo para outra área. No dia da minha formatura, veio o chamado para a área de publicações. Eu fiquei assim, Senhor Deus, mas por quê? Como assim? E eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor Deus, se o Senhor realmente me quer nesta área, o Senhor tem que me dar algum sinal, mostrar para mim, porque, Senhor Deus, eu estou sem entender. Queridos, olha que coisa impressionante. Nós tínhamos um uniforme naquela época, que a camiseta que os colportores usavam, uma camiseta azul, escrito UNASP na frente. Primeiro dia que os colportores saíram ao campo, na cidade de Araçatuba. Primeiro dia. 2 jovenzinhas, eu lembro que uma era Joelma, a outra não lembro quem era, bateu na casa das pessoas. A hora que ela bateu, a pessoa saiu, olhou para ela e falou assim, eu conheço você. Ela falou, como assim? Por que a pessoa estava espantada? Porque pela mudança do meu chamado, a minha campanha ia para uma cidade e foi para outra cidade. Foi tão assim interessante e é tão rápida a mudança que nem os colportores estavam sabendo. Literalmente eles entraram no ônibus pensando que ia para uma cidade e foram para outra cidade. Literalmente isso, por causa dessa mudança do meu chamado. Queridos, a moça falou assim, peraí, como assim você me conhece? Eu nunca pisei nessa cidade, primeira vez que eu estou aqui. A pessoa falou, não, eu te conheço. Deixou as meninas entrarem, elas começaram a dar oferta. No meio da oferta, ela falou assim, lembrei, onde eu conheço vocês? Eu sonhei, olha isso, irmãos, eu sonhei que estava vindo um grupo de anjos vestido de azul para a nossa cidade, e eu vi o seu rosto lá. O que você fala disso, irmãos? O que você fala disso, meu povo? É um milagre de Deus, amém, irmãos? Quando a colportora me contou isso, eu falei, não é possível. Irmãos, sabe o que eu entendo disso? A mesma coisa que aconteceu com Jonas aqui. Antes de Deus enviar Jonas, o próprio Deus já estava lá. O próprio Deus já estava lá. Agora, sabe qual é o interessante de tudo isso? Que se você for lá no capítulo 4 agora, verso 1, nós lemos assim, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou o quê? E ficou irado. Irmãos, o livro de Jonas parece que não tem cabimento. Por que Deus chamou esse homem? Jonas prega, as pessoas se convertem, e com o resultado da sua pregação, ele fica revoltado, chateado. Imagina, você tem sucesso que está fazendo, estou chateado. E aí, queridos, você entende o chamado de Deus para a obra do Senhor. Capítulo 1, Deus salva os marinheiros. No capítulo 2, Deus salva o próprio Jonas. No capítulo 3 de Jonas, Deus salva os ninivitas. E no capítulo 4, irmãos? E no capítulo 4? No capítulo 4, irmãos, é uma tentativa de Deus novamente salvar quem? O próprio Jonas. Aqui está uma lição para nós, queridos, para mim e para você. Quem está envolvido na obra missionária não é só para salvar as outras pessoas, é para se salvar. Eu falo para os meus comportores isso. A colportagem salva outros, mas a principal coisa que a colportagem faz é salvar você. Quem se envolve na obra missionária, irmãos, é assim. Tem gente que está dentro da igreja, queridos, e se sente perdido, porque parece que não está fazendo muita coisa, irmãos. A nossa igreja, e nós temos pela primeira vez na história, queridos, você ouviu aí? O presidente mundial da igreja do sétimo dia, quem é? Um brasileiro, pastor Ayrton Killer. 2 ênfases que ele falou lá. Primeiro, centralidade no quê? Na palavra de Deus. E o segundo da nossa igreja, foco na missão. Irmãos, nós precisamos pregar o evangelho. Você pode ser um comportor, você pode ser um missionário, você pode ser um médico missionário, um enfermeiro missionário. Queridos, o que eu quero dizer com isso é aonde você estiver, Deus quer usar você na missão. Porque Jonas, mesmo não querendo, Deus usou. Agora Deus vai mais além. Porque o único texto, queridos,
que você vê que Jonas está feliz. Por quê? Quando Jonas vê o povo se salvando, ele pede para Deus: Deus, é melhor morrer do que viver. Como assim, Jonas? Deus, é melhor morrer. Sabe o que Deus fala para Jonas? Jonas, a sua ira tem razão, é razoável. E sabe, queridos, se você for no final do versículo 6 do capítulo 4, diz assim: Jonas, pois, se alegrou em extremo, por causa do quê? De uma planta. É a única vez no livro de Jonas que você vê Jonas feliz, por causa de uma planta. Aí, queridos, aí Deus faz com Jonas o que às vezes Ele faz comigo e com você. Aí viu aquela conversa franca? E aqui eu quero finalizar a mensagem. Aí viu aquela conversa franca? Deus parece que senta Jonas assim e fala assim: Jonas, vamos pensar um pouquinho. Jonas, você ficou com pena de uma planta. E é interessante, né? Deus fala com a planta e a planta obedece. Deus fala com um verme e o verme obedece. Deus fala assim: meu filho Jonas, entenda uma coisa. Você está choramingando aí, reclamando por causa de uma planta que você não fez nada. Nada, Jonas. E você, Jonas, não quer que eu, o Criador de todas as coisas, não tenha misericórdia, compaixão de mais de 140 mil pessoas que não sabem discernir o que é certo e o que é errado. E interessante o livro do Jonas, que ele acaba assim. É que, tipo aquele filme que você está assistindo, ele acaba do nada, acabou. Por quê, queridos? Porque Jonas, queridos, muitas vezes ele se parece comigo e com você. Deus não está preocupado com as coisas, gente. Deus não está preocupado com a planta. Deus não está preocupado com o verme. Deus não está preocupado com o barco. Deus não está preocupado com o mar. Deus não está preocupado com as coisas, queridos. Deus está preocupado com quem? É com pessoas. É com pessoas. Sabe por que a colportagem existe? Não é para o comportor ganhar dinheiro apenas. Dinheiro você pode ganhar de qualquer jeito. Colportagem existe para salvar pessoas. Salva o colportor e salva o cliente do colportor. Sabe que a escola adventista existe? É para vender matrícula, você sabe disso, diretor? Queridos, olha a influência da nossa escola na vida de quase 1000 alunos e familiares. Sabe por que a escola existe? Para salvar pessoas. Sabe por que a igreja existe? Para salvar pessoas. Curso de deixar de fumar, para quê? Salvar pessoas. Sabe qual que é o verso central do livro de Jonas? Capítulo 2 de Jonas, versículo 9. É o último texto que nós vamos ler. Olha o verso central do livro de Jonas, queridos. Eu achei muito interessante quando eu estudei sobre esse livro, sabe por quê? Que eu ficava me perguntando, por que Deus colocou um livro desse na Bíblia? Um livro que alguns teólogos nem acreditam, acham que é uma utopia, acham que é um conto de fadas que colocaram aqui. Quando você estuda o livro de Jonas, olha o que diz o capítulo 2, verso 9: mas com voz do agradecimento eu oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Sabe por quê? Porque ao Senhor pertence o quê? Ao Senhor pertence a salvação. Pergunto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você entendeu o recado desta manhã? Deus faz um chamado para todos nós nessa manhã, queridos. Para alguns, o chamado é bem específico. Eu quero que você seja um colportor evangelista. Para outros, o chamado é mais geral. Eu quero que você seja um missionário, aonde você for. Mas o mais importante, irmãos, é que você entenda que ser um adventista do sétimo dia, você precisa estar envolvido na missão. Não somente para salvar outras pessoas, mas para você se salvar. Quantos querem, irmãos, nesta manhã dizer: Senhor Deus, eu quero me envolver na missão? Deixa eu ver as suas mãos. Amém por isso. Pastor Raissan, eu oro para que você tenha uma igreja 100% missionária. Que pela graça de Deus, irmãos, eu posso dizer com toda a sinceridade do meu coração, eu tenho uma igreja 100% missionária. Os colportores, irmãos, todos eles
visitam pessoas, oram com as pessoas. Deus abençoe você. Deus guarde você. Que Deus use você como um instrumento poderoso nas mãos dele. E nunca se esqueça, livro de Jonas é um livro que fala da paixão missionária de Deus pelo seu povo. Deus ama você. Deus ama a todos, quer salvar a todos. Deus abençoe você. Vamos levantar e vamos orar? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Pai querido, o Senhor pensou, sonhou, ó Pai, em uma igreja que não tivesse apenas uma placa, um nome, mas de uma igreja repleta de pessoas que amam ao Senhor e que amam os seus semelhantes. Se o Senhor conseguiu usar Jonas, alguém que não queria pregar, Senhor, alguém que queria mais era que as pessoas se perdessem do que se salvassem, Pai, que o Senhor pode usar cada um de nós. Portanto, ao sairmos desta igreja, Pai, nesta manhã, que saiamos com o desejo de sermos missionários teus, seja na colportagem, seja como professor, como professora, como médico, a profissão que cada um tem, mas que possamos usar todas as habilidades que o Senhor colocou nas nossas mãos para anunciar que muito em breve Jesus vai voltar. Cuide do teu povo aqui em Valadares, ó Pai. Abençoe a nossa igreja. Abençoe o pastor Raissan, a Tairine, suas filhinhas. Eles são os líderes dessa igreja, ó Pai. Abençoe cada um dos nossos colportores, Senhor. Cuide de cada um deles. Nos dê um sábado abençoado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, Deus abençoe você. Eu estarei à porta para cumprimentar a todos.